Fala galerinha, beleza? Aula de Física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha! Hoje, aula de ciclo de Carnot. Nós já estamos nas últimas aulas falando sobre o ciclo de Carnot e hoje vamos fechar essa ideia do ciclo de Carnot para você. Fechou? Beleza? Então vamos lá, galerinha. Olha só, quando você trabalha o ciclo de Carnot, nós já sabemos que nós vamos ter duas curvas aqui isotérmicas, essa aqui e essa aqui, certo? E a isotérmica aqui de cima tem maior temperatura. Então aqui a gente está chamando de TA e TB. Então a TA tem maior temperatura que a TB. Nós já sabemos disso. Essa fase é onde ocorre o quê? O recebimento de calor. E aí você tem que, quando ela recebe esse calor, a temperatura não aumenta. O que vai aumentar aqui, na verdade? O volume, tá certo? Quando esse volume chega em um certo ponto, essa transformação isotérmica para de acontecer e passa a acontecer uma transformação que tipo? Adiabática. Nessa transformação adiabática, ele diminui a temperatura até chegar num ponto C, porque sai de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Quando ele chega nesse ponto C, então ele foi de A para B, B para C, ele já fez a metade do ciclo dele. Aí ele entra numa outra o quê? Isotérmica, onde ele vai perder o quê? Calor. Só que observa que nesse momento ele está diminuindo o volume dele. Olha o volume dele que está acontecendo com ele aqui. Ó. Diminui o volume. Nessa fase AB, BC, o volume o quê? Aumentou. E de C para D, diminuiu o meu volume. E de D para A, o meu volume continua diminuindo. Não mais uma isotérmica, mas assim em outra adiabática. Lembra que na adiabática eu não tenho troca de calor. O calor vai ser igual a zero, tanto em 2 quanto em 4. Beleza? Agora olha só. Vamos ver aqui representação no meu pistão, como é que acontece. Você tem recebimento de calor nessa fase 1 aqui, ó, a fase 1, tá certo? Recebe calor. Passa para a fase 2. O que é a fase 2? Ele continua aumentando o volume. Esse cara aqui continua aumentando o volume, mas não tanto quanto anteriormente, quanto na fase 1. Então esse volume vai aumentar? Vai. Só que não tem troca de calor. Até chegar onde? No volume máximo. Então esse êmbolo aqui, ó, ele vai subir até chegar no máximo. Quando ele chega no máximo, é porque já está finalizando quem? O C. E aí o que acontece com o meu volume? Começa a diminuir. Então meu volume aqui, olha, começa a diminuir. Quando esse volume diminui, é porque está liberando o quê? Energia térmica. No caso, para a fronte fria. Tá ok? Aqui está recebendo a fonte quente e está liberando a fonte fria. E por último, ele faz outra diabática aqui, olha. O que acontece nessa diabática? Ele perde o quê? Calor ou ele recebe calor? Nenhum dos dois, porque o calor aqui é o quê? Zerado. Só que o volume dele continua o quê? Diminuindo, porque de D para A, olha aqui o volume dele aqui, ó, diminuindo. Esse aqui é o eixo do volume. O eixo está diminuindo. Beleza? Então, o meu ciclo de Carnot, para a gente fechar e não esquecer mais, tem duas isotérmicas e duas adiabáticas. Essa isotérmica primeira aqui, olha, vai acontecer uma diminuição de volume quando ele recebe calor da fonte quente, que é esse primeiro processo 1. Depois no processo 2, ele entra numa adiabática, que não tem troca de calor. Ele continua aumentando o volume dele, não tão rápido, nem tanto quanto na primeira parte. Depois ele começa a perder energia, a calor para a fonte fria, que é na fase 3. E por último, o que acontece? Ele aumenta ainda o volume dele, não na mesma intensidade, mas sem trocar calor. Aí ele fecha o ciclo dele. Deu para entender isso aí? Vamos ver na prática como é que isso acontece agora. Olha a representação aqui, galerinha. Olha o que acontece aqui. O meu êmbolo está subindo e descendo, né? Dentro do meu cilindro. E o meu ciclo de Carnot, de acordo com o movimento dele aqui, ele se movimenta. Observa que o volume aumenta, depois o volume diminui. O volume aumenta, o volume diminui. Então, quando o volume está aumentando, o meu cilindro desce.
Quando o meu volume está diminuindo, o meu cilindro sobe. É isso que acontece. Nesse ciclo de Carnot, não é exatamente o mesmo ciclo que nós temos em um carro, tá certo? Mas equivale a um processo em que o volume aumenta rapidamente, que é justamente quando ocorre a combustão do combustível, a queima do combustível. E aí ocorre uma microexplosão através de uma vela que solta uma faísca lá. É bem semelhante, não é igual, não é o mesmo ciclo, tá, pessoal? E aí o que acontece? Esse ponto seria exatamente esse ponto 1 aqui, que é quando aparece essa coisa vermelha aqui, ó, como se ocorresse recebimento da fonte quente, ou uma pequena explosãozinha, né? E aí você vai ter o quê? Esse cara descendo e aumentando o volume, ó, de 1 para 2 e de 2 para 3. Nesse primeiro processo, ele faz esse recebimento da fonte quente e expande. Essa expansão, ela é isotérmica. Por quê? Porque não dá tempo de aquecer, porque ele expande através do deslocamento do meu êmbolo. Aí depois que ele perde mais a pressão, o que acontece? Ele diminui aqui a pressão, o que acontece? Ele começa a diminuir o meu volume com menor intensidade, porém, agora sem troca de calor, porque não está mais recebendo calor, beleza? Que veio da combustão. Aí o que acontece aqui, ó? A segunda parte do meu ciclo, aqui a parte superior, agora a parte inferior aqui da minha figura. Ele vai começar a subir. Quando ele sobe, ele entra em outra isotérmica, tá certo? Só que agora liberando o calor para a fonte fria, não é isso? E no finalzinho desse processo, o processo o quê? Adiabático, que não tem troca de calor. Lembra, essa parte aqui recebe o calor da fonte quente e essa parte aqui recebe calor da fonte fria. Fontenelle, e essa parte vermelha pintada, o que é isso? É a área. A área corresponde ao meu trabalho. Como assim, Fontenelle? Quando a gente pega uma figura geométrica, por exemplo, um retângulo, e calcula a área do retângulo, a gente faz assim, olha, base vezes altura, e aí a gente calcula a área desse cara, a área vai ser igual a base vezes altura, perfeito? Se essa minha base aqui, ó, for o meu volume, e essa minha altura aqui for a minha pressão, o que acontece? Eu passo a ter volume vezes pressão. O que é volume vezes pressão? Ou pressão vezes volume? Ou vezes a variação de volume? Não é exatamente o meu trabalho? Então, olha, as minhas características, base seria o meu volume, a altura seria a minha pressão, olha. Volume e pressão. Esse produto gera o quê? O meu trabalho, que eu posso calcular também pelo quê? Pela minha área. Então eu posso dizer que o meu trabalho é numericamente igual à minha área numa figura dessa. Logo, eu digo que esse cara aqui realiza o quê? Trabalho quando eu calculo a área. Fontenelle, mas não é um retângulo. Beleza, mas o princípio da área sempre é o mesmo. Quando você calcula áreas, pequenas áreas, você pode pegar esse cara aqui e dividir em pequenos retângulos bem pequenininhos e fazer a mesma forma, achar a mesma área que essa figura aqui irregular. Beleza? Então ele pode se transformar em pequenos retângulos. Logo eu posso usar esse princípio aqui da minha base vezes altura, que é o meu retângulo. Fechou, galerinha? Bem, para a gente ainda ver melhor isso aí, eu vou fazer uma comparação para você entender mais ainda isso. Olha só. O ciclo de Carnot. De novo, o que acontece na primeira etapa do meu processo do ciclo de Carnot? Olha só. Primeiro processo, de 1 para 2, o gás se expande isotermicamente, ou seja, sem mudar de temperatura. Quando em contato com o reservatório de calor, que é a fonte quente, é o de 1 para 2, ele vai expandir. Depois o que acontece? A fase 2. O que vai ser a fase 2? No processo 2 para 3, de 2 para 3, o gás se expande adiabaticamente, calor igual a 0. Está aqui. De 2 para 3, ele continua expandindo. Então aqui ele começou a expandir, aqui ele continuou expandindo. No processo 3, de 3 para 4, o gás é comprimido isotermicamente, que é quando ele libera a energia para a fonte fria, durante o contato reservatório de calor. Logicamente que a temperatura da fonte fria é menor que a temperatura da fonte quente.
E aí ele diminui, olha, é de 3 para 4. Ele diminui o volume dele. Aí vem o último processo, que é de 4 para 1. De 4 para 1, o que vai acontecer? No processo de 4 para 1, o gás é comprimido adiabaticamente. O gás continua perdendo volume, olha aqui, ó. Ele passa de V4 para V1, que é o seu volume mínimo. Depois ele começa o processo de novo, tá certo? Essa mesma ideia nós explicamos no primeiro quadro. Nós estamos repetindo aqui, que é para você começar a memorizar isso aí. Fechou? Vamos lá então. Aí você vai ter aqui, olha, uma comparação. Esse motor é o motor tradicional, motor de 4 tempos, tá certo? Observa que no motor de 4 tempos ele funciona diferente, um pouco diferente do que esse processo aqui. Por que ele funciona diferente? Porque ele faz, olha, o primeiro ciclo, depois faz o segundo ciclo, que é a reserva de combustível, para fazer um ciclo completo. Ele faz duas compressões aqui. Faz a primeira, ó, faz a segunda. No final da segunda é que ele libera o frio, o calor para a fonte fria. Aqui não. Aqui é só em uma ida e uma volta ele faz todo o processo. Então é um pouco diferente. Porém tem uma coincidência que já caiu em prova, que é justamente em que momento esse combustível poderia acontecer aqui no ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot, esse momento em que ele tem essa parte mais vermelha aqui, olha, é quando ele recebe o calor. Normalmente aqui você vai dizer que é quando ele acontece o que? A minha fagulha da vela, a minha faísca da velha, né? Da vela, da velha. E aí o que acontece? Aqui eu vou ter justamente esse efeito. Então aqui em 1, acontece o processo de 1 para 2, isotérmica, 2 para 3, adiabática, 3 para 4, outra isotérmica, 4 para 1, outra adiabática. De 1 para 2, ele recebe calor da fonte quente. 2 para 3 é uma adiabática, troca de calor é 0. 3 para 4, ele libera calor para a fonte fria. 4 para 1 é uma adiabática que é igual a 0. Tem mais algum detalhe que pode cair para ti? Pode, tem. Qual? Olha quando ele provoca aqui, olha, diminuição de volume. Ele vai de 1 para 2 e de 2 para 3. E aumento de volume? De 3 para 4 e de 4 para 1. Aumento de temperatura é quando ele vai da onde? De 4 para 1, porque ele sai de uma temperatura menor para uma temperatura maior. Diminuição de temperatura de 2 para 3. Só de 2 para 3 que tem diminuição de temperatura. Por quê? Porque ele sai de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Besteira, né, cara? Fácil ou muito fácil? Besteira, cara. Aí o que acontece, galerinha? Com isso, a gente fecha a ideia de ciclo de Carnot. Só que eu quero mostrar para você, antes de fechar, olha que curioso. Você está vendo um motor aqui funcionando de 4 tempos, não é isso? Aqui você tem com um cilindro, né? Funcionando. Mas na verdade os motores não funcionam só com um cilindro. Eles funcionam com vários cilindros, beleza? Só para a gente ver a representação de um motor desse, olha que top. Eles funcionam através desse processo aqui, ó. Tem o virabrequim aqui, que você vai ter o eixo, tá? Que gira esse cara, fazendo com que os cilindros girem e não deixe de rotacionar o meu eixo principal, que é o eixo do motor. É isso aqui que vai fazer com que o carro desloque. Ele vai girar o eixo principal e esse eixo principal vai tracionar a tua roda. Beleza? Então, o que acontece aqui? Você vai ter o tempo todo acontecendo o teu ciclo, só que esse ciclo não é o ciclo de Carnot, é o chamado ciclo de Otto, tá certo? Não cai diretamente na prova de vocês, só uma curiosidade para você saber. Mas tem algumas coisas bem parecidas, ele tem uma fonte quente, ele tem uma fonte fria, só que ele faz 2 vezes essa subida e descida aqui, olha. E no ciclo de Carnot ele faz só uma vez, beleza? Porque tem que receber o combustível para fazer a explosão. Aí você vai ver que ele vai fazer a explosão, né, em sequência. Para quê? Para que esse cara aqui não pare em nenhum momento de ter esse impulsionamento para girar. De acordo com o que você acelere, você pode liberar mais combustível para essa explosão ou menos combustível para essa explosão.
Sacou? Bem, galerinha, então agora o que está faltando são as questões. Então vamos para as questões. Fechou? Vamos lá, meu irmão!